Olá, crianças, tudo bem? Vamos dar início à nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Só que antes nós vamos estar orando e eu vou pedir a Raquel para estar fazendo, né, Raquel, esta oração. Venha, mamãe. Ora, bem alto. Abençoe a família dos colegas. Amém. Abençoe todo mundo, suas professoras. Abençoe que nunca venha faltar músicas na casa de ninguém. Abençoe. Abençoe que o Senhor esteja guardando cada um. Abençoe Amém. aqueles que esteja doente. Cure, o Senhor, vai Em nome de guardando Jesus. na bênção do Senhor. Que seja um menino no crescido na bênção do Senhor. Amém. Uma menina na bênção do Senhor. Ser todo mundo. Em nome de Jesus. Abençoe os pais, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora nós vamos cantar uma musiquinha, aquela que você já conhece, sobre obediência, né? Ao papai, à mamãe, ao Senhor, sempre vou obedecer. Ao pastor e também ao professor, sempre vou obedecer. Sempre vou obedecer. Ao papai, à mamãe, ao Senhor, sempre vou obedecer. Ao pastor e também ao professor, sempre vou obedecer. Sempre vou obedecer. Muito bem. Então, nós estamos estudando sobre a obediência. E Deus, a lição de hoje é Deus abençoa José. A lição 13 da nossa revista. Vocês se lembram, né, criança, de José, que nós já começamos a falar sobre ele. E nós vimos que José, ele ganhou essa linda túnica, essa roupa, né, toda com listas, tá vendo? E José era um menino obediente. E o papai o amava muito por ele ser um menino obediente. E como ele era tão obediente ao seu papai, os seus irmãos tinham ciúmes, porque tudo que o papai pedia, ele fazia, ele obedecia. E naquele dia, lembra que ele foi lá para ver os seus irmãos, como era que eles estavam, que o seu papai pediu? Olha só o que aconteceu, crianças. Os seus irmãos jogaram ele dentro desse buraco, dentro de um poço, que era um buraco muito fundo, e eles jogaram José lá dentro. Que coisa triste, não é? Que coisa feia. Um irmão e os irmãos, porque eram muitos, concordaram em fazer isso com José. Que coisa triste, não é? Que coisa feia o que eles fizeram com seu irmãozinho, né? Então, crianças, nós não podemos ser assim. Você não pode ficar brigando com o seu irmãozinho, com a sua irmãzinha, com o seu coleguinha, né? Com o seu amiguinho. Você não pode estar mordendo, né? Batendo, falando palavrão, falando nome feio com ele. Nós não podemos fazer isso, porque não agrada ao coração de Deus. Isso é feio fazer isso. E o José, olha a cara dele como ficou triste, porque ele foi jogado nesse buraco fundo. E passando algumas horas, olha o que aconteceu. O José foi vendido como escravo para esse homem. O nome dele, Potifar. Porque ele foi vendido para trabalhar na casa de Potifar. E ele fazia tudo na casa de Potifar. E Potifar confiou, porque ele viu que José era um rapazinho já obediente. E tudo que o Potifar pediu, porque o Potifar era um homem importante. E ele tinha muito dinheiro. E ele precisava de pessoas para ajudá-lo na casa dele.
E ele comprou José, né, para ser o seu escravo, para trabalhar na sua casa. E ele deixou tudo nas mãos de José. Ele confiou, porque ele viu que José era obediente, cuidava das coisas direitinho, né? E por que José fazia isso? Porque Deus, né, estava com José o tempo todo cuidando de José. Por isso, crianças, que nós devemos ser obedientes. Porque quando nós somos obedientes, Deus fica alegre. O papai e a mamãe ficam alegres. Alegra o coração de Deus, né? Então, José, ele tomava conta ali da casa de Potifar. Ele fazia tudo certinho. E o Potifar, que é esse aqui, gostava muito de José. E confiava. Por quê? Porque ele sabia que José era obediente. Todas as ordens que ele dava, José obedecia. Então, ele continuou trabalhando ali e ele fazia tudo certinho, ajudava o Potifar em tudo ali na sua casa. Então, crianças, Deus, ele abençoou o trabalho de José. Ele cuidou de José. Ele não deixou que nada faltasse para José ali. Ele abençoou José. E Deus está pertinho de nós, sempre. Ele está sempre nos abençoando. Ele está cuidando de cada um de nós. Porque quando nós somos obedientes, o Senhor, Ele nos livra, Ele nos guarda, Ele nos protege. Ele nos dá tudo aquilo que nós necessitamos, que nós precisamos. Por isso que você, criança, tem que ser obediente, assim como José, né, era obediente ao seu pai. E mesmo lá distante da casa do papai, né, porque ele foi jogado naquele buraco e ele foi vendido como escravo, mas José, ele continuou sendo o quê? Obediente, né? Obediente ao seu patrão ali, porque ele comprou ele para trabalhar na sua casa. E ele continuou sendo obediente àquele homem que era o Potifar. E por isso que o Potifar continuou, confiava nele. E nós devemos também sermos obedientes, né? Então, criança, que você seja uma criança obediente, obediente ao seu papai, à sua mamãe, às prós, porque alegra o coração de Deus e alegra o coração da sua família. Nós vamos ler o nosso versículo que se encontra em Atos 5:29, que fala: devemos obedecer a Deus. Então, crianças, devemos obedecer a Deus. Atos 5:29. Você precisa aprender esse versículo, você precisa decorar esse versículo, para quando você, né, tiver querendo fazer alguma coisa que não agrada ao coração de Deus, aí você lembra: eu devo ser obediente a Deus, né? Então, devemos obedecer a Deus. Atos 5:29. A nossa história nessa lição, ela se encontra em Gênesis, no livro de Gênesis, na palavra do Senhor, né, que é a Bíblia. E depois a mamãe ou alguém na sua casa pode estar lendo, que se encontra na palavra do Senhor, em Gênesis, a partir do versículo 39. E lá conta toda a história de José, desde aquela história que nós começamos a contar para vocês, tá bom? Então, nós temos também a nossa atividade. A nossa atividade é essa. Você vai fazer um lindo colorido no José. E lá no final das suas atividades, você vai pedir a mamãe ou alguém aí na sua casa para recortar essas taças. Você vai fazer um lindo colorido no José e depois você vai recortar com a ajuda de um adulto e vai colar na bandeja as taças. Porque José, lá na casa do Potifar, ele servia
ao seu patrão, servir as pessoas levando suco, levando café, levando na bandeja. Então você vai, né, recortar e colar aqui na bandeja, tá bom? E depois você pode pedir a mamãe ou alguém para tirar uma foto, né, para a gente ver como ficou a sua atividade. Que Deus esteja assim abençoando cada um de vocês, abençoando a família, abençoando essa semana. Nós vamos orar mais uma vez, agradecer ao Senhor. Senhor, muito obrigado pela tua palavra que nós aprendemos hoje. Eu te agradeço, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Eu te agradeço pela vida de cada uma dessas crianças que estão ouvindo a tua palavra. Eu te peço que esteja abençoando cada família, esteja, Senhor, suprindo tudo aquilo que eles necessitam, ó Pai. Eu te peço, Senhor Deus, que esteja livrando, guardando, em nome de Jesus. Amém. Então, crianças, que Deus abençoe vocês. Beijos da Pro. Tchau, até a próxima.